graça, a paz de nosso Senhor esteja conosco. Amém. No seu estudo da palavra de Deus, uma coisa que você deve prestar atenção é as ordens que você encontra na palavra. Quando se trata da gramática e a classe gramatical dos verbos se encontram em três modos. Tem um modo indicativo, tem um modo subjuntivo e o imperativo. O imperativo é o modo em que se dá ordens, ou mandamentos, em outras palavras. Não matarás seria uma ordem, né? Seria um verbo no modo imperativo. Eu tenho usado a prática de colocar um M para mandamento ao lado de verbos no imperativo, em que Deus está dando ordens. Deus sendo nosso Senhor, Ele manda em nossas vidas. Nós devemos a Ele obediência imediata e obediência com alegria. No texto que nós vamos estudar hoje, em 1 Pedro capítulo 4, nós encontramos 6 ordens para a vida do servo do Senhor. Em cada versículo tem uma ordem, sendo que no último versículo tem 2 ordens. Veja quantos você pode encontrar. Então, enquanto nós fazemos a leitura deste texto da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas almas, das vossas orações, perdão. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas nos livra todo o tempo, Senhor, de vivermos meramente para nós mesmos. Nós rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, primeiramente, no versículo 7. Aliás, antes de eu começar a expor o texto, no versículo 7, qual é a ordem? Sede. Sede, exatamente. No versículo 8, tende. No versículo 9, sede. No 10, servi. E no 11, fale e faça. Muito bem. Estas são as 6 ordens. Então, você pode ver aqui que a concentração do texto que nós vamos estudar são ordens para as nossas vidas. Primeiramente, então, no versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Devemos começar por perguntar, quando Pedro diz o fim de todas as coisas está próximo, o que quer dizer o uso dessa palavra fim? E
Nós geralmente pensamos de fim em termos de hoje bem, eu estou tomando um antibiótico, o fim é naquele dia quando não vou tomar mais, né? Mas a palavra telos, a palavra traduzida fim aqui, não é usada em termos de fim de um certo período de tempo, e sim como alvo, como em termos do antibiótico, o alvo é, quanto eu estou tomando no momento, o alvo é terminar essa toxoplasmose no meu olho. No versículo 6 anterior a este, Pedro tinha falado sobre a morte, e a ideia dele aqui então é, visto que a morte se aproxima, nossa vida aqui é um vapor passageiro. Nós, os salvos, que fomos lavados no sangue de Cristo, isto deve nos levar a pensar no nosso alvo de estar com o Senhor e não focalizar simplesmente no nosso tempo aqui na terra. E aqui então é que entra a ordem: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, bem das vossas orações. Entendendo que a nossa passagem aqui é por breve tempo, deve afetar a maneira, inclusive, que oramos. Nós não devemos concentrar meramente em termos de oração. Por exemplo, o modelo que Jesus nos deu não começa com me dê um pão, perdoa o meu pecado, me livra da tentação. Começa com santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, a passagem da nossa vida aqui na terra deve nos levar a concentrar mais no Senhor e a glória dele, em vez de simplesmente a minha vida passageira aqui, a minha saúde, a minha família e assim por diante. Não estamos dizendo que a gente não ora por essas coisas, mas que o nosso fim, o nosso alvo, sendo partir daqui para estar com o Senhor, devemos com isso focalizar nisto. A palavra criteriosos nos adverte a pensar bem, ou seja, de mente sadia, ele está dizendo, em vista o fim. Pense bem quanto a como deve ser a sua vida até chegar lá, sóbrios. Por um lado, muitas vezes é traduzido na ideia de abster de vinho, mas tem a ver com o fato que o vinho tende a deixar a pessoa desapercebido e portanto sóbrio é aquele que está vigiando, olhando. Se não cuidamos, nós ocupamos nossas vidas só no que é passageiro aqui da terra, e fica aqui na terra quando partimos para estar com o Senhor.
Jesus disse: ajunte tesouro lá, onde está o teu coração, aí estará também, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No versículo 8, então, nós temos uma segunda ordem. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui Pedro destaca a importância do amor. De fato, ele já ele diz aqui que esse amor deve ser intenso. A ideia em termos de intenso é que não para. Pedro realmente nos falou já anteriormente sobre este assunto e a importância do amor, e é por isso que ele tendo dito, diz aqui acima de tudo, é porque é importante repetir. Em 1 Pedro 1, 22 e 23, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aí está a parte. Amai-vos de coração, não só exteriormente, mas com tudo que você é, uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O fato é que o homem perdido nos seus pecados, ele é incapaz de viver a prática deste amor que nos é ordenado aqui. Ele vive uma vida egoísta. Ele vive para aquilo que ele deseja. Ele não se ele enxergar a necessidade do outro, mas a vida dele não é para seguir aquela necessidade. Nós que estamos em Cristo, nós recebemos dele uma transformação interior. Isto sendo o novo nascimento, e além disto nós temos em Cristo o grande exemplo do amor. Quanto a amor, é importante que nós compreendamos a origem disto, que está na pessoa do Deus triuno. Por exemplo, o Islã, ou aqui, mais perto de você, por exemplo, as testemunhas de Jeová, onde só existe Deus e não a Trindade. Então, se só existia Deus e não a Trindade, um Deus, como nós somos ensinados pela Bíblia, que se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus isolado assim teria amor, teria comunicação, teria? Não teria com quem? Né? Ao passo que, por exemplo, Jesus disse em João 17, 24, versículo que olhamos na quarta-feira passada, porque
Jesus falando ao Pai: me amaste antes da fundação do mundo. A origem do amor é um Deus que é triuno, que expressa amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo antes da criação. Ele não criou, então, que estava se sentindo tão só, não tinha com quem conversar, não tinha a quem amar e receber o amor dela. Pensando na questão do fim dos tempos agora, é importante lembrarmos as palavras de Jesus em Mateus 24, falando sobre o tempo da tribulação. E no versículo 12 ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí eu pergunto, mesmo durante a vida de vocês, a iniquidade tem aumentado? E eu acredito que muitos de vocês podem se lembrar quando criança podia ir para a rua brincar, onde o papai ou a mãe podia mandar você para um comércio perto, talvez você tinha 8 anos, 10 anos, e nem se preocupa quanto a isso. E aí, hoje você faz isso. A iniquidade tem aumentado, não é? As autoridades têm deixado de punirem os que praticam o mal. A facilidade nossa diante disto é de nos isolar para nos proteger. Nós vivemos presos atrás de grades. E a minha pergunta é: diante da multiplicação da iniquidade, é fácil, por causa de tanta iniquidade, a gente se isolar, participar dessa maldade? Nós não devemos, não. Mas o Senhor não nos tem chamado a viver aqui neste mundo isolado dela. Se Ele queria que nós estivéssemos no céu, Ele já teria nos lavado, não é? E aí eu pergunto, se será assim no fim dos tempos, onde o amor vai se esfriar de quase todos, será que não é possível que nós tenhamos sido influenciados por isso? E que o nosso amor tem deixado de ser tudo que deveria ser? No mundo em que nós vivemos hoje em dia, muitas famílias só têm um filho, algumas nenhum, e estou falando de que não querem. Mas quando se tem um filho, então é pai e mãe, se essa parte aí não foi desfeita, é pai e mãe para servir duas pessoas, para servir uma. A facilidade para o egoísmo é imenso. A criança não aprende a compartilhar com outra criança. O filho que tem vários irmãos, ele tem que aprender que a compartilhar, seja a bola, não ficar com ela só para si mesmo, mas ficar para outro. Tem que aprender. Aí eu pergunto,
as regras que têm sido promovidas pelas nossas autoridades têm promovido um amor um ao outro? Pense, uma das regras do sistema é distanciamento social. Palavras que você tem ouvido muito, não é? É separar as pessoas um do outro. É assim que a gente mostra amor? Pois bem, não estou dizendo com isso que não tem certas pessoas que, por causa de comorbidades, não tenhamos que ter cuidado. Parte do amor é ter cuidado, mas o que eu estou querendo que a gente veja aqui é que muito do que tem se declarado ou ordenado nesses dias é separar as pessoas. É verdade que o apóstolo João nos ensina em 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, Cristo deu a vida por nós. E Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e a seu irmão padecer necessidade, puxar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, de verdade. Mas devemos compreender que muitas vezes as necessidades das pessoas não são pelo corpo. Não estou dizendo que não tem assim, que tem pessoas necessitadas do pão, mas nós, como servos do Senhor, em termos de amar aquela pessoa necessitada, nós devemos estar pensando e lembrando que o primeiro e maior necessidade que a pessoa tem é do Evangelho, né? Está alimentado, é coisa boa, sim. Ele necessita, se não está sendo preguiçoso, mas a maior necessidade mesmo é o Evangelho, que trata da eternidade, onde a pessoa irá passar na eternidade. Mas muitas vezes os de dentro da igreja precisam também de outras coisas, né? Precisam do ensino da palavra, precisam de encorajamento a pôr em prática o que aprende. Pedro diz, acima de tudo, porém, seja o amor. Aí ele diz, porque o amor cobre multidão de pecados. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. O que significa quando diz o amor cobre multidão de pecados? Significa que a gente simplesmente ignora, faz de conta que o pecado não existe? É isso que o Senhor está nos chamando a fazer? Quanto a Deus, o seu Filho pagou o débito daqueles que creem nele, para que assim os seus pecados sejam esquecidos quanto ao débito. Quanto ao débito.
controla as nossas vidas. O amor perdoa o pecado em vez de ficar cobrando o débito. Isto é, nós estamos dizendo com isso que quanto a cobrar o débito, pois bem, eu fui ofendido por meio disto, eu tenho que cobrar isto da pessoa, isso aí é que a palavra de Deus não quer que a gente esteja fazendo. O amor cobre multidão de pecados. Ao mesmo tempo, não ignora o pecado. Em Mateus capítulo 18 e versículo 15, o amor, o que faz? Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. O amor cobre o pecado no sentido de não publicar desnecessariamente o pecado que alguém cometeu. Mas não ignora o pecado. A procura primeiramente é de uma pessoa para outra. O versículo 16 diz: se porém não te ouvir, não se arrependeu do pecado, não deixou o pecado, aí diz: toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Isso é gesto de amor. É como se pratica o amor. O pecado, então, é tratado, não é ignorado, mas o pecado só é exposto a mais pessoas à medida do necessário para que aquele pecado seja confessado, arrependido e abandonado. Não sendo, então mais pessoas vão sendo informadas a fim de, por amor, aquela pessoa que professa ser irmão venha a se arrepender. Continuando então, no versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É possível hospedar pessoas online, na internet? Não. Tem muita coisa que a Bíblia nos chama a fazer como igreja que não é possível fazer simplesmente por meio da internet. Nós não somos chamados a chegar simplesmente para ouvir uma pregação, ou para muitos é um show de música e entretenimento. O que a Bíblia requer quanto à igreja não é simplesmente um show que a gente assiste e vai embora. O próprio amor, uma maneira que ela vai se manifestar é em sermos hospitaleiros. A palavra hospitaleiro essa palavra começa com philos, que no caso
é uma palavra que às vezes a Bíblia traduz como amor. Essa pessoa então gosta de receber ou hospedar pessoas. A hospitalidade é uma qualificação necessária para aquele que deseja ser pastor. E é necessária justamente porque os pastores devem servir de exemplo para o rebanho, para os demais praticarem a mesma coisa. Nós usamos um exemplo disto na casa da irmã Lucineide ontem. Reunir nas casas um do outro deve sempre estar ocorrendo entre nós. Mas o versículo não diz só ser de mutuamente hospitaleiros, é de sem murmuração. Às vezes hospedar vai trazer incômodo a gente, vai sujar a casa, vai ter louça suja. Essas coisas podem facilmente levar a gente a fazer o quê? Murmurar. Eu dou graças a Deus que as irmãs têm ajudado muito aqui em casa quanto a isso, mas hospedar pode de certa forma incomodar, sujar o piso e o menino talvez mel no chão. Deus diz: seja hospitaleiro, mas sem murmuração. Filipenses 2, 14 e 15 dizem: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis. Passando para o versículo 10, nós encontramos outra ordem ainda. A primeira palavra é a ordem: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeiramente, desse versículo eu quero falar sobre a questão de dispenseiros. O dispenseiro, na casa de um rico, era um homem responsável pela organização e distribuição, por exemplo, da comida ou da roupa, se usava uma farda, as ferramentas de trabalho. Ele era responsável pela organização disto, para que não houvesse desperdício dos bens do lar. E Deus nos chama a sermos bons dispenseiros de quê? A multiforme graça de Deus. Isto envolve o fato que Ele deu a todo crente dom espiritual, ou mais, capacidades que Ele deu para servir a Ele e para servir aqui nesse versículo, servir a quem? Uns aos outros. Mais uma vez, estamos vendo aqui que como é que nós vamos fazer isso se a gente não está juntos cultuando o Senhor, juntos hospedando e estando uns com os outros presencialmente. Com o dom que Deus nos deu, então Ele nos chama a servir.
O dom não é simplesmente para benefício meu. O dom não foi dado pelo Senhor para o meu louvor e glória. E sim, nós vamos ver agora no versículo 11. O 11 termina: para que em todas as coisas seja Deus glorificado, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O alvo do Senhor em nos dar dons espirituais não é a nossa glória, não é o nosso conforto, não é os homens nos admirar, é ser a glória do Senhor. Então, versículo 11: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Uma das áreas em que Deus dá dom espiritual tem a ver com a fala. E a outra mencionada aqui é de servir. Em todas duas, o objetivo deve ser de estar servindo as pessoas. Palavras edificantes, elas servem o bem da outra pessoa. Pedro diz: se vamos falar, o que é que devemos falar? Sobre nosso time de futebol, sobre o nosso trabalho, sobre o que está passando na televisão, sobre as notícias. Não é que a gente nunca conversa nessas coisas, mas quanto ao uso do nosso dom espiritual, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Esta palavra que leva um perdido à salvação, é esta palavra também que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isto é, sendo sóbrio, criterioso no nosso falar, não desperdiçando o tempo nas coisas passageiras. Exortando uns aos outros a praticar essas coisas que o Senhor ordena de nós. E aí, a segunda ordem aqui no 11: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. A ideia é de diligência, é de esforço neste servir. Não uma vida de preguiça, mas utilizando bem as capacidades que Deus nos deu. Ao mesmo tempo, ele diz: faça-o na força que Deus supre. E confesso que, especialmente, eu diria que durante os últimos 10 anos, eu tenho apreciado mais essa parte, porque a verdade é que eu não tenho a força que tinha quando tinha 30 anos de idade. É diferente agora. A gente não tem mais toda aquela força que a gente tinha. Deus cobra que a gente seja fiel com o que Ele dá. Se alguém serve,
faça-o na força que Deus supre. Isto envolve, então, esforço por amor, fazendo o que fazemos, tentativa de agradar ao Senhor. E já vimos essa última parte, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. O alvo do Senhor ao nos dar dons espirituais é a glória dele. Ele manifestando através de você, através de mim, o seu poder, usando os dons que ele nos dá para produzir aquilo que ele quer produzir. Eu e você, nós estamos aqui nesta terra por poucos dias. Nós vamos passar. A Ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele, se é a fonte de todas as coisas, merece a glória sempre. Então, em conclusão, nossa vida aqui na Terra passa e rapidamente. O nosso entendimento disto deve afetar a maneira que passamos os nossos dias aqui. Sede então criteriosos e sóbrios. Você está sendo isso? Houve amor perfeito entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E nosso amor uns para com os outros deve ser intenso, orientado pela palavra, não necessariamente o que a pessoa quer, mas aquilo que serve para o seu bem. Este amor, então, vai nos levar a sermos hospitaleiros. Ser de hospitaleiros, o texto disse. E o amor nos leva então a ter prazer em servir. E fazer isto com os dons espirituais que o Senhor nos concedeu. E nisto buscamos o bem das outras pessoas. E finalmente, uma parte deste servir deve ser por meio do que dizemos, especialmente proclamando os oráculos de Deus, mas também há outras maneiras de servir. Isto envolve a gente observando que uma certa coisa está precisando ser feita e nos prontificando a fazer isto. O resultado de viver essa vida pronta a servir é que Deus vai ser glorificado, a razão pela qual Ele nos fez. São essas coisas que estão caracterizando a sua vida, em alguma área em que precisa melhorar, e que Deus nos ajude a pôr em prática estas 6 ordens deste texto. Obrigado ao Pai por aquilo que temos estudado aqui. Nós temos visto que aquele povo a quem Pedro escreveu estavam enfrentando muitas dificuldades. Certamente alguns enfrentavam dificuldades financeiras, outros enfrentavam problemas na família, alguém da família incrédula, rebelde contra ti. Outras vezes era perseguição vinda de fora.
cruel. Mas ainda no meio de tudo isso, que facilmente nos leva a nos tornar egoístas, só procurando o nosso próprio bem. Diante daquilo que Jesus Cristo fez, nós somos chamados, Senhor, servir em amor para a glória do Senhor. Estas coisas então nós suplicamos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo.